Olá, seja bem-vindo ao Semana Legislativa, o nosso jornal com as principais notícias de São José dos Campos e da Câmara Municipal. Vamos aos destaques da edição de hoje? Balanço das sessões, confira o trabalho dos vereadores em plenário nesta semana. E para facilitar o dia a dia de quem usa o transporte público, um projeto aprovado na Câmara propõe a integração do sistema de pagamento entre ônibus e vans aqui em São José. Outro projeto aprovado pelo Legislativo vai ensinar a manobra de desengasgo para estudantes da nossa cidade. E no Dia Mundial da Obesidade, que foi nesta semana, mostramos um exemplo real de que hábitos saudáveis podem transformar uma vida. O Semana Legislativa está no ar. A gente começa com notícia da Câmara Municipal. Na quinta-feira foi realizada a 8ª sessão ordinária de 2026. Em plenário, os parlamentares votaram projetos de lei e debateram temas de interesse público. Entre os projetos aprovados durante a 8ª sessão do ano, estava a proposta em rito urgente encaminhada pela Prefeitura, que trata a autorização para a realização de obras e ações de movimentação de terra que resultem em mudanças topográficas nos terrenos da cidade. De acordo com a matéria, para movimentação em áreas entre 100 metros cúbicos e 250 metros cúbicos, será necessário o pedido de dispensa de autorização. Porém, volumes superiores a 250 metros cúbicos só serão permitidos mediante autorização dos órgãos competentes. Segundo a Prefeitura, a iniciativa busca coibir práticas como loteamentos clandestinos e caberá aos proprietários dos terrenos a responsabilidade por quaisquer danos. A nova legislação não se aplica a parcelamentos e projetos já aprovados. Ainda recebeu o aval favorável dos vereadores outro projeto enviado pela Prefeitura, que atualiza a regulamentação do Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal. A mudança vincula o órgão à Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, e não mais à Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, possibilitando parcerias e cooperação técnica com outros municípios, estados e a União. Outra novidade trata da fiscalização de estabelecimentos que realizam o abate, manipulação, beneficiamento, acondicionamento e o armazenamento de produtos de origem animal destinados ao comércio exclusivamente municipal. A Prefeitura regulamentará a nova lei em 90 dias e os produtores terão prazo de 12 meses para se adequar. A educação foi tema de 8 projetos aprovados. As matérias, também de autoria do Executivo, autorizam o município a firmar termos de colaboração com 4 entidades da cidade para a gestão de centros de educação infantil nos bairros Vila Santa Luzia, Jardim São Dimas, Vila São Bento, Campo dos Alemães, Jardim Satélite, Parque Industrial, Alto da Ponte e no conjunto habitacional Papa João Paulo II. Quanto aos projetos dos parlamentares, foi aprovada a proposta do vereador Marcão da Academia, que permite a criação do Programa de Atendimento Multidisciplinar de Saúde no município. A iniciativa tem foco na prevenção de doenças e reabilitação por meio de aulas oferecidas em equipamentos e espaços públicos da cidade. As atividades vão contar com equipe formada por profissionais como fisioterapeutas, educadores físicos e nutricionistas. Foi aprovado também o projeto do vereador Gilson Campos, que autoriza a implantação de um programa de descarte consciente de óleo de cozinha. A proposta prevê a instalação de pontos de coleta em supermercados, mercearias, empresas do setor alimentício e condomínios residenciais, além da realização de campanhas educativas para orientar a população sobre os riscos do descarte inadequado e os benefícios da reciclagem. Outra matéria que recebeu votos favoráveis dos parlamentares é o projeto do vereador Milton Vieira Filho, que autoriza a criação do Portal Digital do Esporte Amador no site oficial da Prefeitura.
A ferramenta vai reunir informações sobre campeonatos, equipes, além do calendário esportivo. A sessão contou ainda com a aprovação de projetos para denominação de ruas, concessões de honrarias e declaração de utilidade pública. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra, no nosso canal do YouTube. Um projeto de lei aprovado em plenário cria a Semana Municipal da Ciência, Robótica e Inovação em São José dos Campos. A comemoração visa fortalecer a vocação científica do município, estimular jovens talentos e fomentar a integração entre escolas, universidades, empresas e sociedade civil em torno de atividades de divulgação científica, robótica educacional, inovação e empreendedorismo. Se esta sala de aula já chama atenção com a porta fechada, imagina lá dentro. Só de entrar, é possível observar a quantidade de prêmios conquistados pelo projeto Sanja Storm, equipe de robótica que disputa torneios de automação pelo mundo todo. O projeto aqui começou em 2016, né? Um ex-aluno da ETEP trouxe o projeto para cá e ofereceu. Na época eu era coordenadora pedagógica da escola, ele conversou comigo e aí o projeto começou naquele programa que hoje não existe mais, Escola da Família, né? Aos sábados, era do meio-dia até às 5. E aí eu passei a acompanhar e me envolvi com o projeto e passei a ser voluntária no projeto e no ano seguinte ele passou a ser o dia inteiro, né? O sábado, o dia todo. E aí nós fomos captando, né, também mais mentores, né, porque precisava de mais gente para ajudar. Aí a gente foi arrebanhando mais pessoas que se identificavam com o projeto para vir ajudar. Para que mais alunos tenham acesso a iniciativas como o Sanja Storm, um projeto de lei aprovado na Câmara de São José dos Campos instituiu na cidade a Semana Municipal da Ciência, Robótica e Inovação. A matéria, de autoria do vereador Carlos Abranches, tem como principal objetivo estimular a participação de estudantes, professores, universidades, entre outros, em projetos que destaquem o uso da robótica educacional e das novas tecnologias como instrumentos de aprendizagem. Por que não passar uma semana promovendo eventos, gincanas, exposições, trabalhos curriculares, para que os alunos incorporem essa identidade comunitária. São José tem essa identidade. Então isso é muito importante a gente perceber que se uma semana é dedicada a isso, a cidade vai estar voltada para isso e muito possivelmente essas gerações que estão subindo agora na idade terão lá na frente uma perspectiva vivida, né, de, poxa, esse pode ser o meu caminho profissional. Para o vereador Carlos Abranches, a Semana Municipal da Ciência, Robótica e Inovação reforça o perfil tecnológico de São José dos Campos. Segundo o parlamentar, promover eventos que aproximem estudantes e universitários do desenvolvimento de novas tecnologias é uma forma de garantir que nossa cidade descubra novos talentos e soluções inovadoras. Nada mais importante do que dedicar uma semana inteira a um projeto que vai durar muito mais do que uma semana. A semana vai ser de apresentação de um projeto que pode ser trabalhado 3, 4 meses antes. Ou seja, o planejamento curricular, as ementas das disciplinas poderão ser ajustadas para atender a esse chamado natural que a cidade de São José dos Campos tem. Somado tudo isso, eu posso fazer projetos de inovação, projetos grandiosos que, integrados, vão fazer de São José dos Campos, ou do morador de São José dos Campos, aquela criança de hoje que lá na frente vai trabalhar na movimentação econômica da cidade. E foi exatamente esse contato com a tecnologia que fez com que a Sofia encontrasse uma nova paixão. A estudante, que hoje está no 3º ano do ensino médio, antes pensava em cursar medicina veterinária. Hoje, não consegue se ver longe da engenharia. Eu antes nem sabia que existia robótica, nem nada do tipo. E aí você entrando, você aprende muitas coisas, tanto o trabalho em equipe, quanto a comunicação, quanto as diversas áreas, a mecânica, a eletrônica, programação e por aí vai. Então, para mim, tem sido uma experiência muito relevante que eu com certeza vou seguir e levar para frente. O Pedro já se formou no ensino médio, mas depois de participar da equipe de robótica Sanja Storm, decidiu ingressar em um curso técnico na área de tecnologia e automação.
Para ele, ter acesso a um projeto educacional de estímulo à inovação e tecnologia faz toda a diferença para trilhar uma carreira profissional. É um projeto muito legal que me deu muitas oportunidades, me ajudou a descobrir o que eu quero para minha vida e aprendi muitas coisas, aprendi a me comunicar, aprendi sobre responsabilidade. É um projeto que realmente consegue mudar vidas. Agora, o foco do Pedro e da Sofia estão nas próximas etapas dos campeonatos. A dupla, além de dividir os projetos, também divide os controles desse robozinho, desenvolvido por eles. O Pedro não esconde a ansiedade de viajar para fora do país pela primeira vez em sua vida. Estamos no processo de tirar a documentação, de comprar as passagens. Agora vai ter a competição, que a gente vai ter em Osasco daqui a pouco. E vamos tentar se preparar o máximo possível para ir bem lá fora, para mostrar do que a gente é capaz. E outra lei aprovada pelos parlamentares na área da educação cria o projeto São José Redação Nota 1000, um curso gratuito destinado à preparação dos estudantes da rede pública para o Enem. A ideia é ampliar as oportunidades de acesso ao ensino superior para os jovens do município. As mãos marcadas na parede são motivo de orgulho. Cada uma representa um aluno que conseguiu ingressar na universidade pública. E a ideia do CASD, o curso Alberto Santos Dumont, é essa mesmo. É encher a parede de mãos coloridas. A entidade oferece para estudantes de baixa renda a oportunidade de se preparar para os principais vestibulares do país. A vitória desses alunos mostra o poder da educação de transformar realidades. A gente atua capacitando os alunos da rede pública aqui de São José para que eles consigam, de fato, ingressar numa faculdade de qualidade e romper o ciclo da pobreza, né? Conseguir empregos melhores, melhores oportunidades de vida, porque a gente entende justamente que eles têm esse potencial. E uma disciplina fundamental nos vestibulares é sinal de apreensão dos alunos: redação. Aqui no CASD, esse tema recebe atenção especial. Os estudantes têm aulas de literatura, atualidades, tudo que ajuda na elaboração de um bom texto. A gente entende que a preparação para a redação envolve não só a escrita. Então, os alunos vão ter aula de repertório, em redação tema, principalmente é repertório que eles veem e como aplicar isso na redação. Tem faculdades que, às vezes, o peso da redação na hora de compor a nota final para ingressar na universidade é maior do que matemática, maior do que ciências da natureza. Então, a gente realmente entende como sendo muito importante a redação. A Natália entende bem o peso da prova da redação. Para ela, uma das mais difíceis. Eu errava muito a questão de repertório, de introdução e etc. Mas aqui com o professor, principalmente o Gabigol, cara, mudou totalmente. Assim, eu de ler assim, os textos motivacionais, eu percebo que eu consigo escrever uma redação a partir de qualquer tema. E para que mais alunos se sintam seguros e confiantes durante a prova de redação, a Câmara aprovou um projeto de autoria do vereador Renato Santiago, que tem como objetivo firmar parcerias para a oferta de um curso gratuito de redação com foco no Enem e dedicado para alunos da rede municipal de ensino. Como aponta o vereador, a meta do programa é priorizar estudantes em situação de vulnerabilidade. O objetivo dela é proporcionar um atendimento diferenciado, aulas de reforço em redação para os alunos da rede pública, a partir do 8º, 9º ano, até o ensino médio, que é uma questão do Estado, né, mas que a gente quer trazer também para dentro das escolas municipais, para que a gente possa dar esse reforço. A redação é um grande diferencial para os jovens que buscam o acesso, principalmente às universidades públicas, então a gente quer que eles possam ter a mesma condição de disputar com as escolas privadas. De acordo com o projeto, as aulas poderão ser ministradas fora das escolas, a exemplo de centros comunitários e outros espaços adequados. Tudo para facilitar o acesso e adesão dos estudantes. Entre os temas previstos nas aulas estão técnicas de escrita, interpretação de texto e produção textual conforme as exigências do Enem. Para o parlamentar, a educação é a ferramenta primordial de transformação na sociedade e precisa ser valorizada pelo poder público. A educação, como eu sempre digo, é a mola propulsora de qualquer cidade, qualquer estado e qualquer nação. Então nós temos que sempre fomentar a educação na nossa cidade. O ensino da nossa língua e da redação ela é primordial
para qualquer jovem que queira vislumbrar uma carreira de sucesso, principalmente buscando o acesso nas melhores universidades. Facilitar o dia a dia de quem usa o transporte público. Esse é o objetivo de um projeto de lei que propõe a integração do sistema de pagamento entre ônibus e vans aqui em São José. A ideia é que o passageiro possa usar o bilhete único em diferentes tipos de veículos e não apenas nos ônibus. A medida faz parte de um processo de modernização que já está renovando a frota da cidade. Simplificar o pagamento das tarifas do transporte coletivo. Essa é a ideia do projeto de lei de autoria do vereador Milton Vieira Filho, que autoriza a inclusão da bilhetagem eletrônica integrada entre ônibus e vans. Assim, o bilhete único poderá ser usado também no transporte alternativo. O transporte público da linha verde, junto ao transporte público, né, que chega agora dessa nova concessão com os veículos elétricos, eu acho que a bilhetagem eletrônica ela vem para somar, né, vem para trazer mais agilidade para o usuário, né, e nós já temos pagamento via cartão de crédito, via cartão de débito, né? E acho que integrar o uso da bilhetagem eletrônica em todas as modalidades ali, seja no alternativo e nos demais veículos, acho que vem para atender o munícipe. A medida permite que diferentes modais de transporte utilizem no futuro o mesmo sistema eletrônico de pagamento. Hoje, quem recebe o benefício do Vale Transporte no cartão, por exemplo, não consegue utilizar esse crédito nas vans. Para o vereador, o projeto vai transformar a rotina de milhares de pessoas. A gente sempre busca a facilidade para o usuário, né? Quanto mais a gente ouvir a população e tentar deixar que as coisas fiquem menos burocráticas, né? Eu acho que a gente consegue atender as demandas da sociedade. Eu acho que o ponto de partida é ouvir a população. Quem passa pelo terminal central todos os dias à espera do ônibus acredita que a medida vai trazer mais praticidade. Pô, seria uma boa mesmo, porque às vezes eu não tenho ônibus no horário que eu preciso e eu chego na van, eles falam que não, só no dinheiro, no Pix ou até no cartão. E no bilhete único seria uma boa, ia fortalecer bastante, eu como a população toda aqui. Muitos vai ficar contente, vai ajudar a massa aí. Com certeza, e eu ia ficar muito feliz. Os ônibus andam muito cheios e a van meio que agiliza um pouco. Sim, ajudaria bastante, né? Chegar mais rápido em casa, descansar mais. Por isso, para esse especialista em trânsito, a integração pode facilitar o deslocamento e impactar a mobilidade urbana na cidade. Quando você facilita a integração dos usuários através do transporte e através do sistema de pagamento, você facilita exponencialmente o acesso a serviços públicos. Então, a integração, não sendo apenas a parte do transporte, mas a parte do pagamento, é facilidade total para o usuário. E o volume de passageiros na cidade é grande. São José transporta todos os meses cerca de 5.800.000 passageiros. Para atender uma demanda como essa, o sistema passa por um processo de modernização. Em 2025, 134 novos ônibus foram incorporados à frota. Desde 2024, são 193 novos veículos em circulação. A bilhetagem integrada poderá ser incluída nos próximos editais de concessão da Prefeitura, como parte desse processo. O contrato atual do transporte público segue válido até outubro de 2026. Mesmo sendo para o próximo edital de concessão do Serviço de Transporte Público São José dos Campos, o sistema ele já tem que começar a ser pensado agora. Então, o projeto executivo, o projeto tecnológico, como será integrado esse sistema. Então, a partir de agora, para que o próximo edital de concessão já esteja apto a operar imediatamente, precisa ser feito agora já todo esse planejamento para a integração do sistema de pagamento. Para o vereador Milton Vieira Filho, o momento é oportuno para a integração de diferentes modais e avanços na modernização do transporte público. Vendo o novo modelo de concessão que nós temos na cidade, eu acho que chegou na hora, no momento oportuno, né, para que possa ir em breve estar iniciando, né, esse novo formato. Intervalo por aqui e na volta vamos mostrar mais projetos de lei aprovados aqui na Câmara e como as legislações vão impactar a vida dos joseenses.
Estamos de volta com Semana Legislativa e olha só, na terça-feira os vereadores se reuniram para a 7ª sessão do ano. Preparamos um balanço para você conferir os assuntos que foram debatidos em plenário. A 7ª sessão do ano contou com a análise de quase 500 documentos, entre requerimentos, indicações, moções e atas de sessões passadas. Só as indicações somavam 343 solicitações feitas pelos parlamentares à Prefeitura. Era, na maior parte, pedidos para a realização de serviços de manutenção pública como limpeza de boca de lobo, recomposição de calçada, reforma em prédios públicos, troca de lâmpadas e podas de árvores. Os parlamentares também sugeriram ampliar a fiscalização de espaços que estariam desrespeitando a lei do silêncio e a implantação de bebedouros em estação da linha verde. Entre os 34 requerimentos analisados estavam cobranças de ações preventivas do Conselho Tutelar e a realização de campanhas sobre o risco de sequestros de crianças e pedidos de informações sobre denúncias registradas no 156 referentes à lei da focinheira. Outros pedidos de informação abordavam a condução de serviços na área da saúde, fila de espera em programas habitacionais, fiscalização do PROCON em postos de combustíveis, entre outras demandas. Durante o pinga-fogo, momento em que os vereadores usam a tribuna para debater assuntos de interesse público, o primeiro orador, vereador Sena, destacou o movimento Acorda Brasil, que reuniu manifestantes em São José dos Campos e em todo o país para criticar o atual governo federal. O parlamentar ainda lamentou a morte da idosa atacada por pitbulls na cidade e criticou a falta de fiscalização do poder público. Já Renato Santiago condenou atos de racismo registrados no esporte, tanto em São José dos Campos como em cidades do litoral norte. Um vídeo exibido em plenário registrou o preconceito racial sofrido por um árbitro no município de Caraguatatuba. Outro ponto de debate apresentado pelo parlamentar foi a necessidade de ampliar os acessos de entrada e saída do bairro Urbanova. Segundo o vereador, em situações de bloqueio de vias, os moradores ficam travados. Outro parlamentar, o vereador Sérgio Camargo, comentou sobre o evento em comemoração do Dia da Mulher, que homenageou mulheres de destaque na cidade. Sérgio enalteceu o trabalho social, educacional e a transformação de vida promovida pelas homenageadas que receberam um diploma do Legislativo. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. A Câmara de São José dos Campos aprovou um projeto de lei que obriga hospitais e unidades de saúde a notificarem a polícia em até 24 horas sobre casos de agressão contra mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos. A medida serve tanto para instituições públicas quanto privadas. As unidades de saúde e os hospitais muitas vezes são a primeira porta de entrada para vítimas de violência. É no consultório ou na sala de enfermagem que as marcas da agressão aparecem primeiro. Mas identificar esses casos exige um olhar atento das equipes. A gente vai casar ali as lesões que tem com a história que é feita, né? E às vezes elas não se conversam, isso acende um alerta, ou ele também pode relatar isso diretamente ao profissional durante o atendimento. Então, a gente vai realizar o atendimento assistencial desse paciente, que é a nossa prioridade dentro ali do atendimento no momento, e depois o profissional ele vai preencher uma ficha de notificação individual, que é protocolada do Ministério da Saúde, e a gente vai inserir essa ficha dentro do Sistema Nacional de Notificação de Agravos. Para garantir que essa notificação não se perca, a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei apresentado pelo vereador Rogério Dacazem. A matéria estabelece que toda a rede de saúde, pública e privada, deve comunicar à polícia casos com indícios de violência contra mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência
no prazo máximo de 24 horas. Pela circunstância que ela está vivendo de violência doméstica, envolve um temor dela em relação ao agressor, um receio, outras questões, né, de cunho pessoais dela, que após ela ser socorrida, às vezes ela não procura a delegacia para fazer o boletim de ocorrência. São aqueles casos de crimes que não são registrados oficialmente. Então é importante que isso venha através do profissional de saúde que tomou conhecimento. A falta de registro, conhecida como subnotificação, é um dos maiores desafios para as autoridades. Muitas vezes, o profissional de saúde se sente inseguro para fazer a denúncia. O principal dificuldade é a insegurança mesmo do profissional. Primeiro que muitas vezes ele tem medo de sofrer alguma retaliação do agressor. E isso pode causar a insegurança e ele não querer notificar. E outra questão é a complexidade desse atendimento. Para você atender uma vítima de violência, nem sempre os sinais eles são claros. E nem sempre a gente tem uma formação adequada para tratar isso, para saber como fazer uma abordagem segura, para saber como acolher esse paciente e tratar isso da melhor forma. Por isso que redobra a importância de um projeto de lei e que também esse projeto de lei seja bem regulamentado, porque daí retira do profissional de saúde, tanto numa entidade privada ou pública, retira dele, pessoa, a iniciativa de comunicar os órgãos policiais. Então não é uma iniciativa individual dele, é uma lei e um regulamento que já está obrigando todos, de forma impessoal, que comuniquem os órgãos. Na prática, essa comunicação rápida pode significar a diferença entre liberdade e a prisão de um agressor. Para a polícia, receber o relatório médico em até um dia é crucial para manter uma prisão em flagrante, por exemplo. Eu não tenho como autuar uma pessoa em flagrante, quer dizer, prender um agressor, se eu não tenho informação de como que essa vítima está. Então, a parte que o hospital tem que fazer de atender a saúde é algo muito especial, de especialidade, que não tem como nós, mesmo se designarmos um policial para ir no hospital, verificar o que aconteceu, eu preciso um pronunciamento oficial do hospital, um relatório médico sobre como que ela está. Essa mulher vai ficar quanto tempo lá no hospital? Isso é relativamente comum a gente aguardar, às vezes, alguns minutos, meia hora, algumas horas, ou às vezes a vítima permanecer no hospital internada por alguns dias. E o agressor, eu vou soltar ele enquanto não tiver essa informação? Então ele é relevante para a gente conseguir segregar, tirar esse agressor de circulação para que a vítima seja protegida também. O projeto não cria apenas uma obrigação, mas um fluxo seguro de informação. Embora já existam leis federais que tratam da notificação compulsória, como o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Violência contra a Mulher, a nova regra municipal busca reforçar e padronizar esse processo em São José dos Campos. Além da responsabilização criminal, a nova lei vai permitir que a prefeitura tenha dados mais precisos e, com isso, será possível criar políticas públicas de prevenção mais eficientes nas regiões com maiores índices de violência. A gente ter uma legislação do município fortalece o nosso trabalho, né? Ela facilita com que a gente chame cada um dos pontos dessa rede, que a gente trabalhe em conjunto. O câncer segue como uma das principais causas de adoecimento e morte no Brasil, junto com as doenças cardiovasculares. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o cenário para os próximos anos no país é preocupante. Em São José dos Campos, um projeto de lei aprovado na Câmara Municipal prevê a criação de um centro oncológico para o tratamento de pacientes do município. Nas pastas de documentos, a Marjorie organiza todos os exames feitos durante os tratamentos de saúde e agora acompanhamentos. Ao longo de 9 anos, a educadora e criadora de conteúdo digital passou por alguns procedimentos após diagnósticos de câncer de mama, tireoide e de pele. Hoje eu estou muito bem, estou em remissão, faço ainda um tratamento via oral, mas um acompanhamento, né, que acaba sendo uma coisa que o paciente oncológico sempre faz, nunca termina esse acompanhamento.
Nas redes sociais, ela compartilha sua história, a rotina de quem precisa de acompanhamentos médicos e orientações para pacientes e familiares. A educadora em saúde diz que, ao serem diagnosticadas, muitas pessoas sofrem com a falta de informações. A gente precisa que as pessoas entendam mais sobre a saúde e busquem mais sobre o diagnóstico, sobre os exames, sobre a prevenção e também, quando já diagnosticadas, percam o medo, desmistifiquem sobre a doença, porque nós precisamos ter mais informação. E quanto mais informados, menos medo e também mais oportunidade de garantir os direitos. São José dos Campos é a única cidade do estado de São Paulo a ter um núcleo de oncologia administrado pelo município, por meio do programa Previna. No Sistema Único de Saúde, todos os pacientes com câncer em São José são encaminhados e atendidos no Hospital Pio XII, referência em oncologia no Vale do Paraíba. O paciente ele é atendido na unidade básica de saúde ou na atenção secundária e ele é encaminhado pelo médico para o atendimento no Pio XII. Esse encaminhamento é avaliado por mim aqui na Secretaria de Saúde e esse paciente é agendado dentro do ambulatório do Hospital Pio XII. Quando é ambulatorial, quando é internado, o paciente é transferido de algum serviço, Hospital Municipal ou do Clínica Sul, para o Hospital Pio XII, se for um caso oncológico. A gente tem desafios em relação ao câncer de pele, que hoje a gente tem um número muito grande de pacientes com câncer de pele e hoje é a nossa maior espera para agendamento. Mas os outros, a gente tem uma meta de agendamento em até 30 dias. A busca pela redução das filas de espera e a ampliação da assistência aos pacientes com câncer foram os objetivos que motivaram o vereador Marcão da Academia a propor um projeto de lei aprovado na Câmara que autoriza a Prefeitura a criar o Centro Oncológico do município. Fazer com que a Prefeitura tenha recursos para a gente criar um centro oncológico, onde um centro oncológico ele vai dar diversos serviços, desde a prevenção, né, que a gente constrói a prevenção junto com ações com entidades, com grupos, com ONGs, ou até do próprio poder público, fazendo o tratamento e até o tratamento, né? Eu acho que isso é importante, você num espaço só, você conseguir acolher a quantidade de pessoas que existe esse tratamento, dar dignidade para o tratamento. De acordo com a nova lei, o Centro Oncológico de São José poderá oferecer serviço integrado para o tratamento de câncer em um único espaço, com consultas, exames, radioterapia, quimioterapia e acompanhamento psicológico. As filas são muito grandes no Brasil, no mundo todo, né? E São José, ele tem que ter ações com que a gente mostre que assim, o município pode investir, pode fazer serviços diferenciados e que os outros todos olhem pelo que a gente possa fazer e levar para os seus municípios. Eu acho que a importância de São José, no tamanho de cidade, de investimento que ela tem, ser referência não só para os outros municípios, mas os municípios de todo o Brasil, não só aqui do estado de São Paulo. No mundo, estima-se que 3 em cada 10 mortes prematuras por doenças crônicas não transmissíveis ocorram por causa do câncer, 30,3% na faixa etária de 30 a 69 anos. A dificuldade de acesso às ações de prevenção e o diagnóstico tardio são as principais causas. No Brasil, de acordo com a estimativa divulgada este ano pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer, a incidência da doença segue alta. O país deve registrar até 2028 781 mil novos casos de câncer por ano. O câncer de pele continua sendo o mais frequente entre homens e mulheres. Em São José dos Campos, o cenário até 2028 também preocupa. Na estimativa agora para o próximo triênio, nós vamos ter ao redor de 2.000 casos novos de câncer para o nosso município, para cada ano do triênio 26 a 28, de cânceres não melanoma, não câncer de pele melanoma. Ele sai fora da estatística justamente porque é um câncer de menor morbidade, né? Então, quando a gente fala de número de casos novos, a gente conta todos os cânceres, exceto os de pele não melanoma. É bom deixar isso claro, né? Juntando com isso, vai dar mais de 3.000 casos.
Vou te fazer uma pergunta. Você saberia o que fazer em caso de um engasgo grave? Bom, para garantir que os estudantes saibam como reagir nessas situações, um projeto de lei aprovado aqui na Câmara propõe ações de conscientização e treinamento prático nas escolas da cidade. O objetivo é justamente ensinar a manobra de Heimlich para alunos de 11 a 14 anos. Essa é Olivia. Ela tem 5 anos, idade em que a medicina já considera uma criança, não mais um bebê. No entanto, o risco de engasgar com alguma comida, brinquedo ou peça permanece. Por isso, saber a manobra de Heimlich é muito importante. Entre as escápulas, golpear 5 vezes. 1, 2, 3, 4. Como você viu, além de Olivia, a boneca também entrou na dinâmica da Ana Paula, já que, conforme explicou a médica, há 2 tipos de manobras para o desengasgamento. A gente vai dividir em bebês e crianças. Crianças é acima de 1 ano e bebês abaixo ali de 1 ano, né? Tudo aquilo que for bebê, né? Todas as crianças, todos os bebês a gente vai colocar aqui nessa parte aqui da região do braço, né? Do antebraço e dar os 5 golpes e intercalar com as 5 compressões. Para criança, aqueles que são maiores ali de 1 ano, muda um pouquinho, né? Que a gente já começa ali com 5 golpes e depois faz ali a manobra com o punho fechado. A importância em torno do assunto levou a Câmara Municipal a aprovar uma lei de autoria do vereador Renato Santiago, que autoriza ações educativas sobre a manobra de Heimlich nas escolas de ensino fundamental da cidade, para jovens de 11 a 14 anos. De acordo com o texto do projeto apresentado, as ações podem acontecer por meio de palestras, oficinas, campanhas educativas e até exibição de materiais informativos que contem o passo a passo da manobra. Tudo isso, claro, em locais de grande circulação nas escolas. A ideia foi bem recebida pela comunidade pediátrica, já que os ambientes escolares são tidos como um dos mais propícios para incidentes de engasgamento. É onde as crianças ali, elas começam a explorar ali, né, aquele ambiente, né, e criança ali, tudo que ela vê, ela quer botar na boca, desde os brinquedos, desde enfim, né, alguma moeda, algum objeto que ela encontra. Então, essa curiosidade da criança, né, fica muito mais aflorada, querendo ou não, e acontece bastante, principalmente ali na escola. A medida surge nas escolas, mas pode trazer impacto positivo dentro dos lares, já que a realidade de muitos pré-adolescentes é a de cuidar do irmão mais novo ao chegar em casa. Para esses pré-adolescentes, adolescentes, né, eles devem sim saber, né, saber ali a manobra para poder, caso ali aconteça em casa o engasgo, saber desengasgar. São José dos Campos tem hoje mais de 117 mil moradores com 60 anos ou mais. Esse número representa quase 17% da nossa população. Uma quantidade expressiva, né? E para acompanhar esse crescimento, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que institui o tratamento humanizado em toda a rede pública. Muito além dos cuidados básicos, a nova legislação foca na escuta qualificada e no acolhimento das necessidades emocionais e sociais dos idosos. O envelhecimento é uma conquista social, mas traz consigo o desafio de adaptar as cidades. Em São José dos Campos, de acordo com o IBGE, quase 17% da população já passou dos 60 anos. Um público que exige mais do que apenas serviços básicos. Precisa de respeito e acolhimento. Aqui na nossa cidade, né, nós somos privilegiados, temos as casas dos idosos aqui, né, em vários lugares na nossa região, e a gente sempre fala, né, que eles têm que ter um atendimento especial, né, eles cuidaram de nós tão bem, agora é nosso momento, né, o poder público também cuidar dos nossos velhinhos, né, as pessoas que estão tendo mais idade e mais experiência. Para garantir esse direito, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei do vereador Fabião Zagueiro que autoriza o município a instituir o tratamento humanizado na rede pública voltado para idosos. O texto prevê uma escuta qualificada e o reconhecimento das necessidades emocionais e sociais desse público. Esse projeto é nessa intenção, né? Que, né, nossos velhinhos cheguem, né, nos espaços públicos e tenham um atendimento humanizado, um atendimento mais carinhoso, um atendimento mais especial. Pelo texto,
Tratamento humanizado é reconhecer as necessidades físicas, emocionais e sociais da pessoa idosa. A lei prevê comunicação clara, informação adequada às famílias, continuidade no atendimento e integração entre saúde, assistência social, esporte, lazer e outros serviços. O objetivo é isso aí, para não deixar, né, nossos velhinhos que tem, né, um probleminha, né, na coluna, ele tem um cuidado especial para ele ter um espaço reservado para quando ele chegue no lugar que ele possa sentar, que ele possa ter um cuidado, ter um carinho especial, né, até no próprio atendimento. E humanizar o tratamento significa entender que a saúde do idoso está ligada à autonomia. São José já é referência com 4 unidades da Casa do Idoso, equipamentos que agora ganham um reforço da nova lei, para que o atendimento em rede seja cada vez mais integrado. Ainda sobre o atendimento, a legislação prevê capacitação permanente dos servidores para lidar com as particularidades da terceira idade. Sempre reforçando esse olhar em relação à pessoa idosa, como ele deve ser tratado. A gente sabe que existem as particularidades da idade, né? Então a gente reforça isso com todos os servidores e também fomenta esse olhar macro, de rede, de entender que ele passa pela saúde, pela educação, pelo esporte, essa parceria com os vereadores, que é extremamente importante, com empresas privadas. E nas unidades da Casa do Idoso, a rotina é intensa. Tem treinamento funcional, natação e até alfabetização digital. Dona Miriam, de 77 anos, é a prova de que a atividade física e o aprendizado são os melhores remédios contra o isolamento. Muita coisa que vale a pena investir aqui, além da nossa saúde física, certo? Ainda nos fortalece emocionalmente, nos fortalece, ajuda a nossa autoestima, certo? E isso daí está me fazendo um bem, muito bem, certo? No fim das contas, a lei busca transformar o ato de envelhecer. Como diz a Dona Miriam, é preciso coragem para chegar à melhor idade, mas é dever do poder público garantir que essa jornada seja feita com alegria e dignidade. Envelhecer é uma dádiva, podem acreditar, é uma dádiva. Por exemplo, como disse o Mário Quintana, nascer é uma possibilidade, viver é um risco, mas envelhecer é um privilégio. Segunda pausa e no próximo bloco a gente mostra um exemplo de quem venceu a obesidade com mudança de rotina e hábitos saudáveis. Até já! Voltamos e agora o assunto é um problema sério e que vem crescendo em São José: o descarte irregular de lixo. Segundo a Prefeitura, de 2024 a 2025, o número de autuações por jogar resíduos em locais ilegais aumentou quase 1000%. A intensificação da fiscalização com o apoio das câmeras inteligentes do CSI tem ajudado a punir os infratores. Pode parecer algo inofensivo, mas não é. Descartar lixo de forma irregular em lugares inapropriados pode gerar graves problemas. E não apenas ambientais. Por isso é necessário que cada cidadão cumpra sua parte. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? É separar o lixo, né, do reciclado, aquilo que não é reciclado, dar o destino correto. Acho que a prefeitura faz a parte e o cidadão também tem que contribuir, né? E fazendo dessa forma a gente está contribuindo. Apesar da conscientização, em São José dos Campos, o número de pessoas autuadas por descarte irregular cresceu 970% em 2025. Foram 407 notificações no ano passado, contra 38 do ano anterior. As câmeras do CSI ajudaram na fiscalização.
Inclusive, já no primeiro mês de 2026, os equipamentos voltaram a registrar uma alta relevante neste tipo de delito. Esse número de 970% de aumento no número das autuações é referente ao ano de 2024 com 2025. Já referente de 2025 a 2026, só no período de janeiro, a gente já tem um aumento de 2.800% no número de autuações. Então, o que a gente pede, recomenda para as pessoas também, que procurem um PEV, um posto de entrega voluntária e façam o seu descarte. O trabalho de cooperação do CSI com a Prefeitura tem respaldo do Legislativo. Uma lei do vereador Milton Vieira Filho garante a utilização das câmeras de monitoramento como ferramenta de fiscalização. Para auxiliar neste trabalho, dentro do Centro de Inteligência existe um fiscal de postura a serviço dedicado de apurar crimes de descarte irregular. E descartar lixo em locais proibidos gera multa. As penalidades variam de R$1.000 a R$35.000. A forma mais adequada de evitar o prejuízo no bolso e contribuir para uma cidade mais limpa é a utilização dos PEVs. São 15 pontos de entrega voluntária espalhados pela cidade. Entulho, móveis, eletrodomésticos, lâmpadas, entre outros materiais, podem ser deixados lá. Para ajudar a combater o descarte irregular, os moradores também devem denunciar qualquer ação irregular. Entrar em contato imediatamente com o 153 ou 156 da Prefeitura, lembrando que 153, as equipes tanto da Guarda Civil Municipal, tanto da Fiscalização de Posturas, poderão se encaminhar no local imediatamente e ali dar o flagrante também na pessoa. Caso não seja possível, a pessoa faça ali a reclamação por 156, nos dando a informação do local, o horário que está sendo feito ali aquele descarte, que com o monitoramento das câmeras a gente poderá ali fazer o reconhecimento da placa de um veículo que está fazendo o descarte regular ou a identificação da pessoa pelo reconhecimento facial também através das câmeras. Nesta semana, no dia 4, foi o Dia Mundial da Obesidade. O excesso de peso é uma doença crônica que atinge mais de 60% dos brasileiros e aumenta o risco de problemas graves, como hipertensão e diabetes. A mudança de hábitos é o caminho para enfrentar esse desafio. A gente preparou uma reportagem para te mostrar um exemplo real de que essa transformação é possível. Quem vê a Bruna hoje nem imagina. Há quase 3 anos, ela enfrentava crises de ansiedade e sobrepeso com risco de obesidade. Foi em uma conversa com a psicóloga que surgiu a decisão de mudar os hábitos de vida. Eu comecei a comer muita besteira todos os finais de semana. Então, era lanche, batata frita, coisas exageradas assim. E eu comecei a comer muito, uma coisa que eu não fazia. Então, eu comecei a comer muito. E eu comecei a perceber que eu estava ganhando peso por fotos. Quando eu pesei na balança e vi que era uma coisa assustadora, assim, eu falei, nossa, eu preciso parar. E aí, eu comecei a fazer atividade física. E com uns 2, 3 meses, eu comecei com a minha Nutri. Então, foi ali que me deu o start, assim, sabe? Foi mais por ansiedade do que por estética, assim. A mudança foi gradual, mas cada resultado incentivava novos passos. Além da perda de peso, a transformação trouxe mais disposição, melhora na saúde emocional e qualidade de vida. E eu consigo controlar a minha ansiedade. Então, eu sei quando tenho gatilho, eu sei quando eu preciso de um minuto sozinha. Então, eu sei que isso é por conta da atividade física e por cuidar da minha saúde. Porque minha Nutri e minha psicóloga falam isso. Então, eu fico tranquila sobre isso. E quando eu tava quase na obesidade, chegando lá, meu joelho doía muito. Muito. Eu não conseguia fazer uma caminhada, daqui e ali. Meu joelho já começava a doer e eu não sinto mais nada no joelho. Então, é muito gostoso esse processo também de acompanhar roupa que não cabe mais, que você tem que comprar nova. Mas a história da Bruna reflete um desafio que atinge milhões de brasileiros. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 60% da população brasileira já está no sobrepeso e 25% já vive a obesidade. Diante desse cenário, o dia 4 de março, Dia Mundial da Obesidade, vem como forma de prevenção e conscientização a essa doença crônica que afeta milhões de pessoas. O dia é super importante para a gente levar realmente mais informação à nossa população, porque existe muito estigma, muito preconceito quando se fala em obesidade. Não é simplesmente falta de força de vontade, falta de vergonha na cara, é uma doença, ela tem já alterações realmente na nossa fisiologia e isso vai repercutir de diversas formas. Então, é importante para que as pessoas busquem ajuda, não tenham vergonha de buscar ajuda, não se sintam fracassadas, né? Porque tudo isso tem tratamento. Longe de ser apenas uma questão de aparência,
A obesidade é uma doença crônica, caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo, que compromete a saúde. Ela aumenta o risco de diabetes tipo 2, hipertensão e problemas cardiovasculares. Por isso, o diagnóstico e o acompanhamento médico são fundamentais. O ideal realmente para o tratamento da obesidade é um tratamento multidisciplinar, então com diversas especialidades. Nem sempre na prática isso é possível, né? Mas então pensar no médico, no endocrinologista, nutricionista, educador físico, psicólogo, muitas vezes um psiquiatra, né? E a gente até pode dividir o tratamento da obesidade no tratamento clínico e no tratamento cirúrgico, que são os pacientes que têm uma indicação de cirurgia bariátrica. Muitas pessoas ainda se perguntam por onde começar. Segundo a endocrinologista, a mudança acontece de forma gradual, com pequenas atitudes como rever hábitos alimentares e incluir atividade física na rotina. Primeiramente, prestar atenção aos hábitos, né? Então, como que estão os hábitos alimentares, como é que está o grau de atividade física, é totalmente sedentário, já tem um pouco de movimento no seu dia a dia. Isso seriam coisas simples da pessoa já tentar colocar na sua própria rotina, no seu dia a dia. O Dia Mundial da Obesidade vem como um lembrete. Cuidar da saúde pode começar hoje, com passos possíveis para cada pessoa. Histórias como a da Bruna mostram que, com pequenas mudanças diárias, é possível inspirar outras pessoas a dar o primeiro passo rumo a uma vida mais saudável. Não espere uma segunda-feira para começar, não espere um dia lindo para começar, que esse dia talvez nunca chegue na sua cabeça. Sempre vai ser um dia ruim, sempre vai ter uma desculpa. Então, foque em você, seja você mesmo, não vai com vergonha na academia, todo mundo tem o primeiro dia, todo mundo erra, todo mundo faz coisas erradas, então faz por você, que a melhor coisa que você pode fazer é cuidar de você mesmo. Também nesta semana, aqui em São José, foi lançada uma cartilha para ensinar desde cedo sobre responsabilidade, guarda consciente e combate ao abandono de pets. Inspirada em uma história real e também em uma lei municipal, a iniciativa quer ir além do lançamento e chegar às escolas da cidade. Os corações batendo juntinhos no mesmo compasso do amor, agora eu tenho um lar. A cartilha Caramelo, o cãozinho junto e misturado, abre caminho para um tema sério, o cuidado e o respeito aos animais. Lançada em um evento em São José dos Campos, a publicação surge como ferramenta de conscientização e valorização da causa animal. Caramelo, o cãozinho junto e misturado, conta a história da minha cachorrinha Bianca, que é uma cachorrinha que eu adotei na comunidade onde eu moro, na cidade de Tiradentes, com viés da realidade social da periferia de São Paulo, que tem centenas, milhões de cachorros abandonados. O lançamento reuniu crianças, autoridades e defensores da causa animal. Entre eles, a vereadora Amélia Naomi, que destacou a importância de iniciativas como essa para formar cidadãos mais conscientes. É muito importante para que as crianças nas escolas tenham uma vivência, um aprendizado de que a gente precisa respeitar. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Além da experiência pessoal da autora, a cartilha também foi inspirada na lei do pet comunitário, criada pelo ex-vereador Robertinho da Padaria. A medida autoriza a instalação de casinhas e comedouros para cachorros de rua adotados pela comunidade. Que é o abrigo, levar abrigo para animais de rua que ficam aí debaixo de chuva, principalmente o frio que dói muito, o sol e o frio, né? E o abrigo para ele poder, né, se proteger e tendo um tutor comunitário que cuida dele, né? Porque um abrigo em frente a uma residência tem um tutor comunitário. Então é menos mal, pelo menos a pessoa vai cuida da ração. Mais do que contar história, a cartilha tem um objetivo claro: chegar às escolas e ampliar o debate dentro das salas de aula. A ideia é que as crianças se tornem multiplicadoras da mensagem do respeito aos animais, levando para casa a reflexão sobre a responsabilidade e o combate aos maus-tratos. Nós só vamos mudar o mundo se começar na educação. O mundo se muda com as crianças, a educação. É você levando disciplina nas escolas. As professoras têm que passar para as crianças o que é maus-trato, o que é abandono. Porque daí eles podem passar isso para os pais. Porque os nossos pais vêm de uma geração diferente. Então é preciso passar isso para as crianças. As crianças precisam saber que animal sente que nem a gente sente.
Literatura, música e o reconhecimento ao papel da mulher na sociedade marcaram o sarau Nós e Elas, que aconteceu nesta semana na sala de leitura do Parque Vicentina Aranha. O encontro foi promovido pelo coletivo Nós das Letras e prestou uma homenagem especial à vereadora Juliana Fraga pela atuação no Legislativo e na educação. Foi aqui na sala de leitura do Parque Vicentina Aranha que o Nós e Elas se reuniu para seu segundo encontro. O coletivo é uma iniciativa de escritores independentes de São José dos Campos que se reúnem para falar e recitar poesia. Somos escritores, escrevemos e a gente tinha essa vontade, né, de organizar saraus, de ir até as escolas, levar poesia, levar literatura. Vamos fazer um grupo? E aí deu muito certo. Esse ano é o 3º ano do grupo Nós das Letras. A gente, inclusive, no mês que vem vai fazer um sarau lá na Câmara Municipal. Então, a gente acredita muito nisso. Então, a gente faz sarau e leva literatura em feira livre, em hospitais, em asilos e também ocupamos os espaços literários, como o Parque Vicentina Aranha, a gente já participou da Flip. Hoje o grupo é composto mais por mulheres, tá? De homem acho que só tem eu e o Aldo, o restante é tudo mulher. Tá? Então nós estamos em 6, é um grupo pequeno, nós fomentamos os nossos livros. Nós temos 3 antologias, é um grupo de 2 anos, é um grupo recente, novinho, e estamos aí. Então a gente está trabalhando na 4ª antologia e a gente faz sarau, a gente faz Nós na Escola, tem alguns projetos, Nós na Terceira Idade. O tradicional sarau do coletivo, no entanto, dessa vez foi antecedido por uma homenagem feita a 10 mulheres de diferentes segmentos de São José dos Campos que tiveram reconhecidas suas trajetórias. A gente conhece pouco das mulheres que atuam nas diferentes áreas de São José dos Campos. Então a gente atua na área da literatura e da cultura, mas não é por isso que a gente vai homenagear só mulheres dessa área. Então a ideia é ter diversidade, pluralidade, né? Então trazer uma já mais madura, outra já mais de idade, mulheres que atuam na política, mulheres que atuam na área da economia, no judiciário, mulheres negras, mulheres poetas, médicas. Então eu acho que a gente trouxe essa diversidade, né, que constitui o ser mulher. Entre as mulheres presentes, a vereadora Juliana Fraga. Professora de formação, ela recebeu a honraria das mãos dos organizadores, mas sem antes abrir seu caderno de memórias e recitar alguns escritos. Não sou poeta ou poetisa, escritora ou artista, desenhista e pintora, nem tampouco dançarina ou cantora. Rimo como brincadeira, falo pela escrita, risco e pinto por vontade, canto por deleite e da dança o meu corpo necessita. Sou tantas e nada, mas faço por gosto e liberdade. A parlamentar comentou sobre a satisfação e a importância da homenagem. Eu me senti assim muito honrada, muito feliz, né? A gente costuma fazer homenagens, mas quando a gente recebe, encontra um lugarzinho especial no nosso coração, pelo reconhecimento do trabalho, pela história. Então eu me senti muito feliz, né, por essa homenagem e por tantas mulheres aqui presentes, cada um na sua área, também mostrando a potência feminina, uma iniciativa realmente de tirar o chapéu do pessoal do Nós das Letras. O Semana Legislativa chegou ao fim. Obrigado pela sua companhia. Eu espero que você tenha aproveitado todas essas informações. Se quiser rever alguma reportagem, é só acessar o nosso canal do YouTube. É bem simples. É só acessar youtube.com/tvcâmara SJC. Ótimo fim de semana para você. Até mais.